Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco a gente vai saber o que observar no céu da semana. E nessa edição de Mídia e Ciência, a gente parte de uma questão inusitada. Será que um homem mordeu um cachorro? E depois do Clique Ciência com o professor Emanuel Fernandes de Lima, do Departamento de Física, a gente fala sobre altas habilidades na entrevista com a professora Rosimeire de Araújo Rangni, do Departamento de Psicologia da UFSCar. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar, e em vídeo nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje, já estão aqui professor Adilson, Gustavo, boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem nesse Paideia. Boa noite, Mariana, Adilson, aos espectadores, ouvintes do Paideia, vamos lá para mais uma edição. Já mantendo a tradição, a gente começa sabendo o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos ver Júpiter na constelação de Virgem até a 00:30. Na noite de 30 de junho, a Lua crescente fica ao lado do maior planeta do Sistema Solar. Saturno começa a noite a leste na constelação do Serpentário e fica visível até às 5:30 da manhã. De madrugada, aparece Vênus a leste, na constelação de Touro, a partir das 4 horas. No programa passado, falamos sobre as constelações do Lince e Sextante, criadas no século XVII pelo astrônomo polonês Johannes Hevelius. Ele foi um dos maiores astrônomos do seu tempo e uma pessoa muito influente na região de Danzig. Em 1679, um incêndio destruiu o observatório construído por Hevelius no teto de sua casa. A família real polonesa o ajudou na reconstrução e foi homenageada com uma constelação no céu. A atual constelação do Escudo foi batizada por Hevelius como Escudo de Sobieski, em homenagem ao rei João III Sobieski, patrono do astrônomo. Hevelius não foi o primeiro a nomear uma constelação com nome de monarca. 6 anos antes, o inglês Edmund Halley já tinha proposto a constelação Carvalho de Carlos, em homenagem ao rei Carlos II da Inglaterra. Mas ao contrário do Escudo, a ideia de Halley não vingou e logo foi esquecida. É no Escudo que encontramos um dos aglomerados estelares mais populares entre os astrônomos amadores, Messier 11, mais conhecido como aglomerado do Pato Selvagem. Quando visto pelo telescópio, o aglomerado lembra vagamente um bando de patos voando, nome dado pelo astrônomo inglês William Henry Smith, em 1844. É um aglomerado bastante rico, contendo 3.000 estrelas num diâmetro de 20 anos-luz. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia, depois de mais esse episódio aí do Céu da Semana. E eu queria que a gente comentasse hoje, Gustavo, a gente vê a questão curiosa da nomeação da constelação em homenagem a um monarca, essa relação entre os monarcas e a ciência, e particularmente a astronomia, é algo bastante comum na antiguidade e você fala no programa em patrono, é patrono não só pelo poder que esses monarcas tinham, mas realmente vários deles tiveram um papel importante em financiar a atividade de astronomia, né? Exatamente, Mariana. Na história da astronomia você vê muitos episódios, né, de astrônomos famosos, como o próprio Tycho Brahe, né, que foi o mais célebre astrônomo da época antes do telescópio, né, cujo observatório foi encomendado, né, pelos reis, né, no caso o rei da Dinamarca para o Tycho Brahe, o rei lá da região de Danzig para o Hevelius,
Porque além da astronomia, eles faziam a astrologia também, né? Se acreditava que os astros influenciavam o que acontecia na Terra. E aí, para conseguir fazer as previsões que nunca funcionavam, eles, né, precisavam saber onde os planetas estariam no futuro, né? Então, realmente tem uma história muito antiga, né, entre aí o poder, né, político, né, dos reis e a pesquisa em astronomia. No caso de Velhos não foi diferente e, né, para agradecer, né, esse apoio que ele ganhou do pessoal de Danzig, ele acabou batizando a constelação, que nem o Halley, né? O Halley é o mesmo Halley do cometa de Halley, né, que tentou batizar lá uma constelação em homenagem ao rei Carlos, né? Curiosa essa história, que esse carvalho de Carlos era uma árvore onde o exército inteiro da Inglaterra se escondeu dentro da árvore. Então imagina o tamanho dessa árvore. Mas enfim, acho que não deu muito certo, mas o escudo acabou, né, permanecendo aí nas constelações oficiais, que são 88 que a gente, né, utiliza hoje em dia. E tem várias outras, né, constelações que foram propostas. Essa época aí do século 17, 18, teve uma profusão de constelações alternativas que foram propostas, mas que no final só algumas que permaneceram em uso até hoje. Principalmente que nessa época começaram também a fazer as navegações para o hemisfério sul, né? Novas constelações foram descobertas e muitas delas batizadas com objetos modernos, né? Constelação do telescópio, microscópio, entre outras coisas, né? Eu queria também chamar a atenção que essa questão do financiamento da pesquisa, digamos assim, por monarcas ou até também por grandes, no caso, burgueses, né, que tinham bastante recursos. O Galileu mesmo, vários dos seus trabalhos foram bancados justamente com pagamento disso aí. Então, as luas de Júpiter, por exemplo, né, os primeiros nomes foram dados, eram as luas de Médici, né, que era quem patrocinava o Galileu, né? Então, essa prática, né, de você agradecer aquele que financia, a gente faz isso até hoje. A gente, quando escreve um artigo científico, coloca lá nos agradecimentos o número do processo, o número do financiamento e a agência financiadora dessa atividade, porque justamente a ciência em qualquer época, em qualquer instante, sempre custa muito dinheiro, né? E isso precisa desses financiamentos que não sejam diretamente interessados com o resultado. Acho que isso que é um ponto interessante, né? Então, quando esses monarcas financiaram isso, não imaginava que ele ia encontrar uma constelação, ou Galileu ia encontrar luas, etc. É aquele financiamento despretensioso, somente pela busca do conhecimento. Eu acho que isso que é fundamental para você também fazer o avanço da ciência. A ciência não pode ser nunca uma coisa restrita e encomendada daquele que o financia. Aqui no Brasil a gente teve um mecenas importante também, que foi Dom Pedro II. A gente pode comentar isso num outro programa, mas eu queria que a gente aproveitasse, Gustavo, falar, já eu venho reparando alguns programas a gente fala Messier, mas você chama os objetos, né, de Messier em um número. A gente já falou disso em uma outra ocasião, mas acho que é importante a gente relembrar para que os nossos ouvintes espectadores aí entendam quando você fala Messier 11, acho que era Exatamente, desse programa. Esse aglomerado de estrelas, que é popularmente chamado de pato selvagem, né, é o número 11 desse catálogo que é muito famoso na astronomia, que é o catálogo feito pelo astrônomo francês Charles Messier, que viveu no século XVIII, que reúne aí, vários tipos de objetos, que na época não se sabia que eram diferentes, né, mas são nebulosas, aglomerados, algumas galáxias. E foram objetos que o Charles Messier marcou nesse catálogo porque eles tinham a mesma aparência de cometas no céu. Só que eles não mudam de posição, que nem um cometa muda. Então, para que as pessoas não confundissem, né, aquele objeto de aparência nebulosa, né, com um possível cometa, ele catalogou aí cerca de 110 objetos e que hoje são objetos muito famosos, principalmente no círculo de astronomia amadora, porque são objetos que são brilhantes e que com um telescópio, né, de porte modesto, aí de 10, 15 centímetros, você consegue observar com algum detalhe, né, esses objetos, aí, no caso, esse aglomerado de estrelas. Né? Então, a Pleiades, nebulosa de Órion, galáxia de Andrômeda, que são objetos aí, né, que são muito observados com telescópios amadores, estão todos nesse catálogo feito pelo Charles Messier, né, o famoso catálogo de Messier. Obrigada. E se você quiser rever esse e também outros episódios do Céu da Semana, eles estão lá no site do Lab em www.lab.ufscar.br. O título dessa edição da coluna Mídia e Ciência é Inusitado. Um homem mordeu um cachorro? A partir dele eu faço uma viagem no tempo até as minhas
aulas de jornalismo para comentar 2 fatos que dominaram uma semana que foi fraca no noticiário de ciência e tecnologia. Um estudo sobre o processo histórico de aproximação entre gatos e humanos e depois o anúncio de mais um punhado de exoplanetas pela NASA. Vamos lá conferir. Nessa semana, algumas notícias me levaram a uma viagem no tempo. De volta à faculdade de jornalismo, as aulas sobre faits divers, sobre estrutura e critérios de seleção da notícia. Faits divers vem do francês, significando fatos diversos. É um gênero de notícia, caracterizado justamente por tratar de assuntos que não cabem nas editorias tradicionais, de casos inexplicáveis ou excepcionais, de coisas pitorescas e, sobretudo, de fatos que podem ser compreendidos sem a necessidade de um contexto. Em grande medida, a relevância dos faits divers está na atração que eles exercem sobre leitores e espectadores. Uma espécie de fait divers é a história sobre o turista britânico de férias na Croácia que teve uma crise de amnésia depois de mergulhar no mar gelado. Mas a notícia que me lembrou dos faits divers foi outra, que teve muito mais visibilidade. A notícia sobre o estudo internacional que situou o início da amizade entre gatos e humanos há 10 mil anos no Oriente Médio. Não parece inusitado e até um pouco bizarro que a ciência dedique tanta atenção a essa questão, analisando o DNA mitocondrial dos restos de cerca de 200 gatos, encontrados em múmias egípcias, jazidas vikings, cavernas da Idade da Pedra? Uma explicação para essa sensação de estranheza pode estar também nos títulos escolhidos para as notícias. No El País, por exemplo, lemos a manchete: a mais exaustiva biografia dos gatos já feita pela ciência. No Washington Post, que muito antes de dominar a internet, os gatos dominaram o mundo. O estudo em si não tem nada de piada. O artigo foi publicado em uma revista do grupo Nature e foi assinado por 29 autores de vários países. Deixando de lado as discussões sobre a relevância da gente conhecer a pré-história dos gatos tão a fundo assim, a declaração de uma das pesquisadoras nos dá algumas pistas de outras implicações da pesquisa. Isso porque ela indica que o interesse está menos nos gatinhos e mais nas histórias sobre como a evolução funciona que esse processo de domesticação pode contar. Para concluir, vamos dos gatos para o cachorro, que dá título a essa edição de Mídia e Ciência. Ele é inspirado na frase do jornalista John B. Bogart, que todos nós, jornalistas ou estudantes de jornalismo, ouvimos nos nossos primeiros dias de aula. Bogart diz que se um cachorro morde um homem, isso não é notícia. Mas se um homem morde um cachorro, aí a gente tem a notícia. O que me lembrou dessa frase foi a coletiva de imprensa da NASA, que comunicou a identificação pelo telescópio espacial Kepler de mais 219 novos candidatos a exoplanetas na nossa galáxia. 10 deles aparentemente com características similares à da Terra. Ora, esse me parece só mais um cachorro mordendo um homem, já que com esses números a gente chega a 4.034 candidatos a exoplanetas no catálogo do Kepler, cerca de 2.000 já confirmados, sendo que 49 deles parecem estar situados na zona habitável das suas estrelas. A gente continua, portanto, esperando ansiosamente a notícia análoga à mordida de um homem em um cachorro, sem desprezar de forma alguma a extrema relevância da missão Kepler. Leia mais sobre isso lá no site do LAP. Boas leituras e uma ótima semana. Estamos de volta aqui no Paideia. Antes da gente conversar, uma curiosidade que eu fui pesquisar a frase do cachorro porque eu não sabia a autoria. E aí eu descobri que eu achei umas 5 ou 6 notícias de um homem que mordeu um cachorro. Então é raro, mas já aconteceu. Agora, eu e o Adilson, a gente conversava aqui, a gente lembrou da mesma coisa com essa notícia dos gatos, que ela é uma forte candidata aí ao prêmio Ig Nobel. E a gente já comentou algumas vezes aqui no programa uma outra pesquisa com animais também, que foi a do sapo que levitava, né? É, exatamente. Algumas vezes são feitas pesquisas sérias, né? O caso dessa levitação do sapo aí, o André Ghem,
que foi o pesquisador que fez isso. Foi um experimento que ele objetivava a fazer crescimentos de materiais sem ausência da gravidade, porque isso se pensa fazer na estação espacial, com campo magnético poderia levitar, usando uma propriedade da matéria chamada diamagnetismo. Nesse experimento, por mera coincidência, um colega meu de graduação, hoje professor lá na Universidade Federal do Ceará, o professor Humberto Carmona, fez esse experimento da levitação do sapo, né? E aí, para a gente ver que muitas vezes as pessoas que se dedicam a coisas que parecem estranhas podem fazer coisas, são cientistas muito sérios. O próprio André Ghen ganhou o Prêmio Nobel de Física pela descoberta do grafeno, né? Então, ou seja, algumas coisas elas são estranhas, mas elas são realmente fatos importantes. Como eu comento na coluna, a própria pesquisadora, ela brinca, na coletiva de imprensa, ela falou que essa atração das pessoas pelos gatos, para ela é um pouco misteriosa, então que o interesse dela não era exatamente nos gatos, mas em todo o processo e o tipo de estudo que é realizado. Inclusive, eu recomendo às pessoas que leiam não só as notícias, mas quem puder, inclusive o artigo, é um artigo curto, porque tem toda uma parte que eu acabei não comentando sobre o padrão do pelo dos gatos, né, que inicialmente eles eram mais tigrados e com aquelas listras, e depois que aparecem as manchas, como hoje em dia, então tem bastante informação interessante lá. Mas eu queria que a gente falasse sobre o Kepler, eu queria saber a opinião de vocês aí. NASA, mais uma vez, boa de assessoria de imprensa, de comunicação, fazendo aí todo um alarde, mas qual é o real significado desses 200 e poucos novos exoplanetas aí? Na verdade, a finalização nessa 8ª etapa do catálogo do Kepler, no momento que a missão se aproxima do seu fim previsto para acontecer em 2018, né? Isso mesmo. A Kepler teve uma série de problemas técnicos, né, com os giroscópios, e aí a missão total dele acabou não podendo ser cumprida, né? Teve aí os objetivos um pouco, né, limitados por causa desses defeitos, mas foi uma missão muito importante, né, para o estudo de exoplanetas, porque com essa amostra que a gente tem agora de milhares e milhares de planetas detectados, é possível fazer uma análise estatística muito mais robusta, né, que com as técnicas que nós temos aqui da Terra ainda não permitem, né? Acho que só a próxima geração de telescópios, que vai começar a funcionar daqui a uns 5 anos mais ou menos, em diante, que vai permitir caracterizar melhor esses mundos. Mas foi um passo muito importante para a gente verificar, né, que realmente a existência de planetas em outras estrelas é um fato que realmente é quase que universal, né? Isso a gente estava comentando aqui antes de gravar, né, que 20 anos atrás, que foi mais ou menos quando começaram a detectar esses planetas, era uma coisa impensável, né, de você conseguir achar um planeta ao redor de uma estrela que está a anos-luz daqui, e hoje em dia um pequeno satélite como o Kepler consegue aí identificar milhares. Mas, claro, a mordida do homem no cachorro ainda não apareceu, que seria, achamos um mundo igual à Terra, um mundo com atmosfera, ou com água líquida. Realmente essas coisas ainda vão ter que esperar mais um pouco, mas o próprio Kepler não tinha essa capacidade, né? Então, a gente realmente tem que aguardar aí a nova geração de instrumentos, mas que logo, logo estará por aí. Eu acho que desde a primeira descoberta de um planeta exosolar, isso já foi um grande impacto, porque começou a mudar o paradigma, né? Porque a gente imaginava que o sistema solar como o nosso era bem arrumadinho, né? Planetas tipo terrestres mais próximos do Sol, planetas gigantes gasosos mais distantes do Sol. Entre os planetas ainda tinha até um cinturão de asteroides, separando isso tudo muito bonitinho, muito organizado. E aí, com esses muitos sistemas planetários descobertos, você vê planetas muito maiores que Júpiter perto do Sol, planetas pequenos dando voltas a cada 2, 3 dias perto de uma estrela. Então mostra que pode ter muita coisa diferente. Embora, por causa da técnica usada para detectar esses planetas, favorece essas coisas, digamos, diferentes do nosso sistema solar. Descobrir planetas como a Terra, um sistema solar parecido com a Terra, ainda está fora do alcance das nossas tecnologias, não é isso, Gustavo? Isso, e também outra coisa que foi muito importante, né, a descoberta desses novos sistemas foi o renascimento da astronomia, né, de sistemas planetários, porque até 95 você só tinha um sistema planetário para ser estudado, então a área estava meio que saturada, não tinha muita novidade, e agora, né, com milhares e milhares de novos exemplares aí para estudo, né, a parte de dinâmica orbital, né, realmente ganhou, né, uma vida nova, e, né, então realmente está uma época muito interessante aí de acompanhar e alimentada aí pelas descobertas do Kepler e outros instrumentos.
Eu acho importante a gente destacar isso, porque a gente acabou, parece carne de vaca, toda hora tem exoplaneta novo, mas em tão pouco tempo, como mudou completamente essa nossa forma de olhar para o universo e de compreender. E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente vai conhecer as pesquisas do professor Emanuel Fernandes de Lima, do Departamento de Física aqui da UFSCar, sobre controle quântico de átomos. Mas antes, a gente se despede aqui do Gustavo. Muito obrigada por mais essa participação aqui, Gustavo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Adilson, aos ouvintes, espectadores. Até a próxima semana. E a gente volta já para a entrevista com a professora do Departamento de Psicologia da UFSCar, Rosemary Hangni, com quem a gente fala principalmente sobre as suas pesquisas e atividades de extensão com pessoas com altas habilidades. Meu nome é Emanuel Fernandes de Lima, sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos. Minha área de pesquisa principal é controle quântico. O que quer dizer controle quântico, então? Né? Então, é controlar esse movimento dos átomos e moléculas. Mas controlar de que forma? A ferramenta, uma das ferramentas básicas para esse controle é a utilização de lasers. E desde que ele foi inventado, se tem essa ideia ou esse sonho de poder controlar o movimento dos átomos e das moléculas. Você pode imaginar que o laser, ele interage ou ele age nas moléculas e nos átomos como uma força externa, afetando o seu movimento. Então a pergunta que se faz em controle quântico é, bom, nós conhecemos a partida ou o estado inicial do sistema e desejamos levá-lo para um outro estado desejável. E a tarefa do controle quântico, ou a pergunta do controle quântico, é encontrar de que maneira a gente pode levar esse estado inicial para o estado final desejado. Mais especificamente, eu trabalho com uma questão muito interessante, muito importante nesse contexto, que é chamado de fotoassociação, ou formação de moléculas, né, a partir de átomos. Na fotoassociação, átomos que estão livres inicialmente, né, imagine que eles possam colidir. E se você não fizer nada, eles simplesmente colidem e vão embora e não acontece nada, basicamente. Mas você pode, espertamente, escolher as características apropriadas de um laser para que esses átomos se unam e formam uma molécula. Então, quando dois átomos em colisão interagem com a luz de um laser e formam uma molécula, a gente diz que houve uma fotoassociação. Essa é uma reação química fundamental, quer dizer, você tem átomos e você forma uma molécula, então é uma das reações químicas mais básicas. Se você conseguir controlar essa reação química, isso pode abrir as portas para você controlar reações químicas cada vez mais complexas, que é um dos desejos, né, dessa área de controle voltada à química. Outro ponto de interesse nesse contexto é a produção de moléculas ultrafrias. Hoje em dia, existem técnicas que conseguem resfriar átomos a temperaturas de nanokelvins. Nanokelvin é uma temperatura quase próxima do zero absoluto, onde acontecem fenômenos muito interessantes, como a condensação de Bose-Einstein. Então, uma forma de se conseguir moléculas a baixas temperaturas é, primeiro, resfriar os átomos e depois fotoassociar os átomos, formando essas moléculas ultrafrias. E o que eu venho trabalhando nos últimos anos é justamente encontrar as formas de laser, o laser nesse caso é o nosso controle, de tal forma a controlar essa fotoassociação dos átomos formando moléculas. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Rosemary Hangni, docente do Departamento de Psicologia aqui da UFSCar,
que atua junto ao curso de licenciatura em Educação Especial e também ao programa de pós-graduação em Educação Especial. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nos permitir essa oportunidade de conversar aqui hoje no Paideia. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessa temática. A gente vai falar justamente sobre as altas habilidades, então queria que a gente começasse com uma breve apresentação sobre o que são as altas habilidades, né? O que são pessoas com altas habilidades. Pessoas com altas habilidades, pelo menos pensando de uma forma educacional, são aquelas pessoas que se destacam, principalmente em áreas acadêmicas que a escola mais visualiza. Mas as capacidades humanas, elas são contempladas em 6, pelo menos. Intelectual geral, acadêmica, né, que é a que mais é visualizada dentro da escola, liderança, artística, psicomotricidade, criatividade. Então, essas pessoas que se destacam em uma dessas áreas, 2 ou 3 combinadas, pode-se dizer que elas possuem altas habilidades, aquelas capacidades que estão além da média da sua faixa etária, principalmente. E como que as pessoas devem encarar, depois a gente vai falar sobre a identificação das altas habilidades, mas quando diagnosticadas com altas habilidades, como que as pessoas devem encarar isso, as famílias? Isso é um problema? As altas habilidades, elas são um transtorno? Não são um transtorno. Ela é uma diferença. Assim como você vê uma diferença, como qualquer outra pessoa tem uma diferença. Ela é uma diferença. Lidar com a diferença não é fácil, não é? Principalmente numa sociedade que estereotipa as pessoas. Não é? Mas as altas habilidades, ela pode se tornar um problema quando as pessoas que estão à volta dessas que são identificadas não reconhecem essas características como positivas, por exemplo. Não é? E essas crianças pequenas sofrem bullying, os adolescentes que muitas vezes eles escondem as suas capacidades para pertencer ao grupo por conta do próprio desenvolvimento da adolescência. Então, pode se tornar um problema nesse sentido. E um outro problema é o educacional mesmo, que a escola não sequer está formada. Os professores e seus gestores não estão formados para reconhecer e desenvolver essas capacidades desses indivíduos. E se torna um problema nesse sentido. E para as famílias é problemático, porque ela não conhece as características dos próprios filhos. Ela sabe que os filhos têm uma condição que se destaca na escola, muitas vezes a escola também não favorece esse desenvolvimento, a criança se torna, o adolescente, o estudante se torna frustrado diante daquilo que é oferecido a ele, e aí ele passa a não querer mais ir para a escola. Tem até uma possibilidade muito grande de evasão. Não é? E as famílias, né, elas não sabem, elas não conhecem. Então, o que há é uma situação complexa nesse triângulo, digamos, que é a pessoa, a escola e a família. Eu que sou da área da física, é muito famosa a história justamente que aconteceu com o Einstein, né? O Einstein, quando era criança, né, justamente nessas fases, o professor chegou a chamar o pai do Einstein para falar, olha, é melhor tirar o seu filho da escola porque ele não vai ser nada importante, porque ele não conseguia achar um interesse naquela escola que estavam ensinando, etc. Bem, a gente precisa dizer quem era o Einstein para os nossos assistentes para ver que, sem dúvida, era alguém diferente de todos isso na época. E essa questão, muitas vezes, a gente mesmo aqui na universidade, como professor, a gente encontra alguns desses alunos também com essas habilidades e a gente também tem dificuldade de lidar com eles, porque algumas vezes eles aparecem para nós, eu acho, em particular, na minha experiência docente como da área de física, já passei com alguns que eu acho que seriam classificados como isso. E é muito difícil da gente lidar, porque muitas vezes a gente vê ele como aluno arrogante, o aluno que quer aparecer mais com os outros, etc., né? E a gente tem uma certa dificuldade de lidar com eles mesmos, né? E, de repente, alguns deles até viram colegas nossos depois, no futuro, né? Então, é realmente uma situação complicada de como o professor, de fato, não está preparado, nem aqui na universidade, nós nessa atividade, e muito menos esses que estão trabalhando justamente nessas séries iniciais, né? Que é mais ainda complicado ver que a diferença, assim, aí se torna muito grande, né? Quando comparado com os demais dessas idades aí. Você tocou num aspecto que me interessa nesse momento falar sobre essa arrogância que você muitas vezes vê nessa pessoa. Essa pessoa, ela está além da outra, isso é fato. Porque ela está naquela capacidade que ele se destaca, naquela condição que ele se destaca, ele está além do outro.
Isso já é fato. Agora, esta arrogância que ele apresenta é o que nós percebemos. Lógico, faz parte da personalidade de cada um, mas um acompanhamento psicológico, desde que identificado isso, desde a tenridade, isso é extremamente importante. Desde que haja um acompanhamento, que haja uma formação, uma informação para os pais, essa possibilidade que a sociedade, o sistema deveria ter de acompanhamento para que se evite essa arrogância. Porque aí fica difícil até o tratamento social, fica muito difícil a convivência social. Quando você fala de Einstein, isso está lá na literatura nossa, né, muito comum, porque ele é muito citado, porque foi gênio do século passado. E quando nós falamos de gênio, vamos dizer que o gênio é aquele que dá uma transformação para a sociedade. Uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa com altas habilidades, simplesmente não pode ser considerado um gênio. Um gênio, sim, com altas habilidades, mas o contrário não é verdadeiro. Então, Einstein, nem todos os físicos foram um Einstein. E uma outra situação bem complicada, porque eu faço esse roteiro da formação, extensão, e está sempre falando com os professores, eles já querem encontrar numa criança pequena um Einstein. Não, eu não tenho ninguém com capacidade na minha sala. Quando ele visualiza um Einstein, visualiza um Picasso, né, e um Walt Disney como criatividade, então ele quer visualizar com uma criança pequena já aquele ser já formado, né? Então isso é muito difícil, mas é a falta mesmo do conhecimento. Isso vai desde a educação básica até a universidade, sim. Nós temos, assim, professores, até da área da própria educação especial, que tem dificuldade de compreender esse aluno que se destaca, porque a educação especial sempre foi muito voltada para o atendimento às deficiências, aquele aluno limitante, né? E não para esse aluno que se destaca. E eu acho também, a gente como pai também, muitas vezes, cria enormes expectativas com esses filhos, com essas habilidades a mais. A gente também fica achando que sou agora, meu filho é o próximo Einstein, vai revolucionar o mundo, etc. E isso também exerce uma pressão muito grande, né? Isso me faz lembrar daquele filme famoso com a Jodie Foster, acho que chama Mentes que Brilham, né? Que era justamente, né, ali é um exemplo bastante interessante dessa situação, né? O garoto, ele só queria brincar, ele não queria estar com 12 anos de idade estudando física quântica na universidade, né? Eu utilizo esse filme, inclusive, em aula, como exemplo, né? Por conta de que os problemas emocionais são desfavorecedores nesse momento em que os pais criam essas expectativas. Vamos supor uma criança precoce, que ela já lê aos 2 anos, 3 anos, já fala com uma certa fluência, muito além da sua idade, né? E os pais começam a criar aquela expectativa. Então, ele já tem que estar no primeiro ano, já tem que estar, daqui a pouco passa 1 ano, a criança está com 3, 4, nem saiu das fraldas. Está fazendo curso de inglês, computação, piano, entendeu? Então, começa a tempo. criar muita expectativa, excessiva expectativa, e isso começa a pressionar. Não só pressiona o seu filho, como ele começa a ter um relacionamento com uma certa dificuldade com os irmãos que não possuem a mesma condição. Então, assim, no Brasil nós temos uma escassez de estudos ainda, né, digamos, para essa temática no geral, e com alguns tópicos, como família, por exemplo, ainda bem desprivilegiados de pesquisas. Ainda aproveitando o gancho desse filme, o maior problema não era a família ali no momento, e sim a psicóloga, que criava uma grande expectativa. Há também uma falta também dos nossos psicólogos também preparados para tratar isso, né? Eu estou aqui na cidade, né, que eu assumi há 4 anos. Então, o trabalho, que você sabe, aquele trabalho de formiguinha dentro da universidade, uma temática, uma área dentro da educação especial, que o nosso programa é único do país em educação especial, mas não tinha nada ainda fortalecido para essa temática, apenas voltado muito para as deficiências, por conta da criação, dos seus especialistas e os professores do programa. Então, eu vim há 4 anos, então você vai começando a trabalhar toda essa, como fortalecer a temática dentro do programa, e você percebe muito isso, que não se tem. A cidade realmente tem algumas dificuldades ainda de conhecimento da área, então a gente vai burilando, vai trabalhando ali, plantando as sementinhas até chegar, né, uma condição de que a gente realmente tenha pelo menos um sistema, né, que olhe mais para essas pessoas.
E você trabalha justamente com a identificação das altas habilidades nos diferentes níveis de ensino e com a intervenção pedagógica. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão da identificação. Como que se identifica, quais são os principais desafios, algo que a gente ouve muito falar, teste de QI. Ele é válido, ele não é válido? Como que é esse processo de identificação? Posso fazer até um link justamente com a pergunta dele anterior, né? Eu não queria mencionar mais enfaticamente, mas nós temos assim uma formação muito ruim, né, para essa temática nos níveis de licenciatura e psicologia. Então, aqui na cidade, por exemplo, eu não encontro nenhum psicólogo que consiga trabalhar, né, que tenha uma especialidade que eu pudesse levar um aluno que foi destacado mais para esse psicólogo para poder orientar ou para a família. Então, fica difícil, né? Mas essa identificação, esses testes de QI foram por muitos anos muito valorizados, não é? Porque esta área sempre foi assim, não digo administrada, mas gerida muito por psicólogos. E aí, depois, com o passar dos anos, eles começaram a transitar pela educação, não é? Eu acho que é evidente que se precisa ver lá na educação. Mas a identificação hoje, nós temos condições de identificar pedagogicamente, sem precisar de testes padronizados. Né? Não desmerecendo o teste, apesar que na literatura tem algumas pessoas que desmerecem os testes padronizados, mas a gente tem que pensar também que os testes de QI eles sempre foram importantes, no mundo inteiro ele é valorizado, e outros testes como de criatividade e tudo mais. Mas os testes de QI, o grande problema que nós vemos, inclusive eu compartilho dessa ideia, é que os testes de QI ele vai direcionar apenas para duas áreas, lógico, matemática e a verbal. E nós temos outras áreas, como eu citei inicialmente. Então, um teste de QI jamais ele veria a parte artística. Jamais ele detectaria a liderança. Então, hoje nós falamos, os testes de QI eles são um complemento, mas não essenciais. Até uma nota técnica da CECADI, do MEC, nos orienta a isso. É uma avaliação pedagógica que tem que ser feita. E aí entramos naquela outra menção dele. Nós não temos formação no sistema educacional. Essas pessoas que chegam lá, os futuros pedagogos, os licenciados, eles não chegam com essa formação de como reconhecer e como identificar. Para depois, que é o início é você identificar, diagnosticar e depois você atender direcionado para a área específica em que ele se interessa, em que ele se destaca. E nós não temos essa formação, não é? Então, se torna um problema enorme, um problemão, eu diria. Né? Sem a formação, sem a informação, não há como fazer. Porque se vai correr o risco de se fazer equivocadamente, por caminhos errados, talvez. Né? Então, a formação é importante. E nós temos protocolos que são já testados que professores podem fazer essa indicação. Não é? Só que eles precisam conhecer esses protocolos, e são protocolos simples, não são protocolos complicadíssimos, apenas de indicar o seu aluno, né? E saber como realmente analisar aquele protocolo, que também não é nada que precise de uma formação acadêmica para poder fazer. Basta o envolvimento em querer fazer. E o professor, por exemplo, se a gente tiver professores nos assistindo hoje, ou o professor que desconfia ou se interessa, onde que ele pode buscar esse tipo de formação, esse tipo de apoio, por exemplo? Eu vou falar aqui no âmbito de São Carlos e na região. Ele tem que buscar na sua secretaria, na sua coordenadoria. Porque se ele buscar por conta própria, praticamente não temos cursos de especialização no país. Eu ofereci recentemente, acabei de oferecer um curso de extensão de 90 horas pelo EAD para alguns professores dessa região. Sem divulgação, nós tivemos 500 inscrições e nós pudemos, porque nós somos só em meia dúzia, oferecer algumas, um pouco mais de uma centena. Então, a gente percebe que o interesse e a necessidade de... Diria que eu chamo assim, eu sempre brinco, aquele curso mosca branca, porque você não tem você não tem uma fonte para beber de cursos. E as secretarias, quando ela tem as suas verbas voltadas para a educação especial, ela canaliza para a deficiência, ela não canaliza. Aí incorre naquele mito. É um aluno inteligente, ele já não precisa de nada. Mas, na verdade, ele precisa tanto quanto os outros. Né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque a gente vê, eu já tive a experiência de ver a angústia que essas pessoas têm. É uma angústia muito grande, porque
se sentir o patinho feio também, se sentir o fora, se sentir o nerd, né? Que não é bem aceito, que tem dificuldades de relacionamento com outras pessoas, é um grande problema assim, que acaba passando. E realmente, essas pessoas, parece, como achei muito interessante que você disse, como ele já é um brilhante, etc., ele não vai ter problema, ele pode fazer o que quer, pode... É um mito. Exatamente, mas muitas vezes, o que é que acontece, isso que eu queria saber, com esses que são os brilhantes, com essas habilidades excepcionais, depois que eles passam a vida adulta, começam a entrar na vida adulta, etc. Tal. Eles conseguem ser, de fato, as pessoas diferenciadas que elas imaginaríamos que seriam, ou muitas delas voltam a ser pessoas comuns? Porque, na verdade, a inteligência, porque as pesquisas da área de altas habilidades, ela corre muito em paralelo com as pesquisas sobre inteligência. E a inteligência, já desde metade do século passado, já sabemos que é por condições genéticas e ambientais. À medida que você não tem mais o ambiente que o favorece, aquilo realmente vai estacionar. Então, você precisa favorecer, né? Você precisa desenvolver, você precisa estimular. Não é? E se você tiver um ambiente que estimule para o lado negativo, isso vai acontecer. Você está vendo isso nos presídios. Não precisa ir muito longe, né? Então, acabam utilizando, por exemplo, a liderança, que é uma área, lá para dentro, para o lado negativo, e acabam grandes líderes criminais, né, nocivos para a sociedade. Então, o que nós percebemos é que precisamos estimular, né, educacionalmente, a sociedade precisa, a comunidade precisa estar informada, e que essas pessoas acabam frustradas quando não conseguem suas devolutivas, digamos assim, ela passa a ser frustrada, e ela passa a ter problemas emocionais, muitas vezes isolamento, muitas vezes, né, problemas ou depressão, porque ela fica frustrada, são problemas emocionais que são vários. Não é? E que a gente não vai dizer, então uma pessoa que tem as habilidades, ela vai ter problemas emocionais. Não, nem todos. Alguns têm uma resiliência, alguns conseguem até, diria, superar, não é? Mas eu digo que são poucos. Né? Precisa realmente de um desenvolvimento, de um programa educacional que já comece lá desde o início. E justamente em termos da intervenção pedagógica, que tipo de ações podem ser realizadas na escola, junto aos professores, às próprias crianças e também aos pais? Então, as ações pedagógicas são várias. Desde que você detecte o interesse desses indivíduos, desses escolares, sejam eles em que nível tiver, você tem que criar condições para que ele tenha desafios e estímulos. E que realmente consiga desenvolver aquilo que ele entende melhor. Não é? E por meio de projetos, por exemplo, não precisa ser nada fantástico, mas por meio de projetos específicos, mentorias, aqui na universidade poderia ser mentorias, né? Muitas vezes nós temos nossas iniciações científicas, nós detectamos um aluno que bom, que se destaca, a gente já, olha, vem aqui, vamos fazer uma iniciação científica. Então, tem meios que você pode estimular o aluno desde lá da educação infantil. Você pode, porque é terrível. Imagine você ter interesse por algo e não poder se desenvolver. Você amar a música e não tiver condições de desenvolver. Porque você jamais vai saber se alguém vai ser um bom instrumentista se você não oferece o instrumento. Então você precisa favorecer. Então, tem um americano que é uma referência mundial nessa área, que é o Joseph Renzulli. Ele usa uma palavra que eu percebo em todos os textos: oportunizar. Você precisa oportunizar por meio de projetos elaborados e bem direcionados, não é? Pedagogicamente. E a escola pode fazer isso, desde que tenham professores bem formados e comprometidos. Não é? Agora, eu vou te falar o outro lado, pelo que eu percebo na prática, dá trabalho. E o sistema nem sempre auxilia esses profissionais a fazer. Nem sempre.
E um dos trabalhos que você realiza diz respeito mais especificamente às famílias, que é o espaço de empoderamento. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto, como que ele se desenvolve. Sim, quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar nas escolas. Eu ia até as escolas, falava nas reuniões coletivas e comecei a perceber a dificuldade, porque alguns professores falavam, eu tenho esse aluno, mas aqui a gente não consegue fazer nada. E aí comunicava um pouco a família já percebia antecipadamente sobre seu filho, e aí começaram a nos procurar. E nessa procura, nós percebemos, então, é a hora realmente de começar a fazer reuniões e dar essa informação, informá-los dos próprios direitos para ir até o poder público, para exigir essa palavra. Porque o que eu percebi é que, como São Carlos não tem, o sistema municipal não tem ainda um programa que contemple esses seus escolares da rede do sistema deles, o que começava? As escolas, quando os pais procuravam as escolas, os pais não eram bem atendidos, digamos. Talvez até pelo gestor não saber nem do que se trata, não é? Não eram bem atendidos, aí os pais começaram a nos procurar. Então, desde o ano passado, desde abril do ano passado, eu comecei a fazer reuniões mensais com o intuito mesmo. A meta era essa. É atingir os pais para que procurem seus direitos e consigam compreender, mesmo na sua simplicidade, porque nós temos pais, desde os nossos colegas, pais, professores aqui da universidade, que nos procuraram, frequentam nosso grupo, professores na outra universidade aqui da USP, temos pais de escolares da rede pública, mas que todos eles tinham a mesma condição, não conheciam essas características dos próprios filhos. Não é? Então, nós procuramos informá-los, né? Debater, eu trago convidados. Esse mês eu trouxe uma pessoa de Londrina que falava sobre família, uma pessoa aqui de São José do Rio Preto que também trabalha com essa facilitação com família e programa, porque São José do Rio Preto tem um programa. Então, eu procuro informar e fazer com que eles procurem mesmo, na rede particular, na rede pública, até no Sistema S que nós temos, que procure como a escola pode também começar a trabalhar e atender melhor, e que eles saibam realmente conversar com o gestor quando vai. Mas a gente percebe que o gestor desconhece, né? Então, é esse o objetivo. Então, são essas reuniões mensais que a gente tem feito. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, ela pode vir, não precisa ser aviso nenhum, ela vem naquele horário, e aí a gente vai conversando, e a gente já tem conseguido muitas coisas, assim, eu diria, pela dificuldade do próprio município de não ter tido nada, né? Hoje a gente já tem, eu entrei com uma sugestão de projeto de lei na Câmara, aqui, ele já foi protocolado essa semana passada, então, para se atender, né, porque eu percebi que horizontalmente não dava, a gente conversava, não dava, então tem que ser numa maneira vertical mesmo. É obrigatório, porque está lá em lei, ninguém está pedindo nada de extraordinário, está lá dentro da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, da Política Pública de Educação Especial, está lá o atendimento a esse público, o que não acontecia aí em São Carlos e não acontece ainda, por enquanto. E para além disso, para além desse empoderamento dos pais, para que eles possam reivindicar esse tipo de atendimento, os pais eles também têm um papel no estímulo a essas crianças? Eles também podem, em casa, por exemplo, contribuir para que elas não se frustrem e possam se desenvolver? Sim, no caso, quando ele falou da expectativa, que essa palavra é bem comum, a expectativa que os pais criam, quando ele conhece as características, que o filho tem uma diferença, e a diferença não é fácil, mas quando ele conhece isso, ele passa a diminuir essas expectativas. Ele passa a conhecer, ele passa a melhorar até o relacionamento, porque ele sabe que, nossa, meu filho está com dificuldades na escola, não por incapacidade dele, mas a dificuldade de ser reconhecido na escola pelos colegas e tudo mais, não é? Então, ele passa a ter uma relação melhor, eu diria, né? Um enfrentamento melhor, talvez seja essa palavra. E ele passa a buscar ajuda. Quando ele vem ao nosso grupo, ele está buscando ajuda. E é interessante, nós temos desde doutores e pós-doutores no nosso grupo até pessoas bem sem uma educação formal, eles estão lá. E eles estão procurando, porque as altas habilidades ela é extremamente democrática, ela nasce em qualquer população, em qualquer condição social, né? Então, eles estão lá em busca das mesmas coisas. Meu filho sofre, meu filho tem problemas,
por ter altas habilidades, por se destacar academicamente. Porque quando eles veem, ai, meu filho se destaca, porque a visão deles é na escola, né? Então, meu filho se destaca, meu filho tem esses problemas e não está conseguindo enfrentar a escola bem. Professora, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Parabéns pelo trabalho e agradeço muito essa oportunidade da gente tratar desse tema. Eu acho que é sempre, como você mesmo colocou, a gente falar sempre sobre isso. O acesso à informação sobre as altas habilidades, sem dúvida nenhuma, é uma parte importante, né? Eu agradeço a oportunidade e realmente a informação é essencial. Essa é a palavra-chave. Nós conversamos com a professora Rosimeire Rangni, do Departamento de Psicologia, aqui da UFSCar, e esse programa agora fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Ok, boa noite.